Olá! Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no É Hora de Realizar. Para você que não me conhece ainda, eu sou Márcia Lima, sou coach empresarial e aqui a gente fala sobre autoconhecimento, falamos também sobre meditação, que é um tema que eu sou amplamente apaixonada, e dicas de empreendedorismo, sobretudo empreendedorismo feminino. Tem alguns vídeos aqui já com algumas dicas, algumas ferramentas, enfim, alguns temas relacionados aí ao empreendedorismo feminino. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu fiz uma live há uns dias atrás no Instagram sobre a memória, sobre como usar melhor a nossa memória, sobre como treinar a nossa memória. E isso é uma coisa que eu devo a um cara chamado Jim Kwik. É um cara fantástico. Se você não conhece ele ainda, vale a pena conhecer, porque ele tem dicas incríveis. Ele inclusive acabou de lançar um livro e ele é coach do cérebro. Olha isso, gente, que legal. De algumas das personalidades mais notáveis nos Estados Unidos, tá? Eu fiz o curso com ele, adorei, portanto os créditos vão todo para ele, Jim Kwik, ok? Eu vou compartilhar com vocês a tela do meu computador, mas antes disso eu queria dar um recadinho para vocês. Se vocês gostaram do tema, já dá um like aqui, se inscreve no meu canal, porque isso me ajuda a divulgar esse conteúdo para outras pessoas que podem se interessar por esse tema e achem o meu conteúdo relevante, tá bom? Então eu conto aí com o seu like, conto aí com a sua inscrição para a gente crescer no canal e eu poder levar o conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, meu muito obrigada desde já. Vamos aqui agora compartilhar a tela do meu computador. Então, como falamos, reaprendendo a memorizar. E por que nós esquecemos das coisas? Você já ouviu falar naquela situação que a gente marcou uma consulta e esqueceu o dia de ir no médico? A gente esquece de pagar uma conta e depois tem que ligar lá na operadora ou ligar no cartão de crédito, enfim, pedir uma fatura nova porque esqueceu, perdeu, não sabe onde colocou e ainda tem um prejuízo por conta disso porque tem que pagar juros em cima do valor do atraso. Uma outra coisa também que acontece muito, que eu vi inclusive quando a gente fez essa live, é pessoas que saem para comprar algo, vai no supermercado, na farmácia e compram tudo menos aquela coisa que ele saiu para comprar. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo já. Então, por essas questões e outras questões que a gente também vai falar mais à frente, eu resolvi então fazer o curso. Isso era uma coisa que me incomodava, eu vivia esquecendo das coisas e o curso me ajudou bastante. Por isso eu estou compartilhando aqui algumas ideias, uma breve história, obviamente, porque o curso ele tem um conteúdo bem amplo, mas aqui é uma ideia para você aplicar e você vai perceber o quanto isso ajuda a treinar a nossa mente. Inclusive no final do vídeo me comprometo aqui a deixar outras dicas para a gente treinar a nossa mente, tá bom? Então vamos lá. Por que nós esquecemos das coisas? Pelo excesso de estímulos e informações que a gente recebe, né? Hoje, segundo Augusto Cury, uma criança de 7 anos, ela tem mais informações no cérebro do que Júlio César, o imperador de Roma. Olha isso, gente, é muita informação, né? A ansiedade, as preocupações, ela acaba fazendo com que a gente esqueça das coisas, que a gente está sempre preocupado. Também porque nós confiamos muito nos dispositivos tecnológicos, sobretudo o nosso celular, né? A gente vai encarregando ele de nos lembrar de tudo, só que a gente esquece de olhar as notificações e aí acaba esquecendo também. E o outro fato é também porque a gente confia na nossa memória, a gente quer guardar tudo, também não é o caso, e aí acaba esquecendo, né? Eu coloquei aqui um dado, para quem está no celular, não sei se vai ver muito, mas a título de informação, depois de 20 minutos, 42% do aprendizado, ele é perdido. Então, quando você se propõe a aprender alguma coisa e apenas depois de 20 minutos, 42% já era. 24 horas depois,
a gente já tem uma perda de 67% do novo aprendizado. Depois de 31 dias, 79%. E após 2 meses, você vai ficar só com 10% daquilo que você aprendeu, tá? Então, como qualquer outra habilidade, a memorização, ela torna-se muito mais fácil, obviamente, com a prática. Então, tudo a gente tem que praticar. Uma vez que a memorização comprovadamente estimula as conexões neurais, aumentando a memória RAM, né, do nosso cérebro, a prática tende a acelerar todo esse processo. Então, fica muito mais fácil, né, gente? Então, aqui, na verdade, eu tinha dado uma lista, né? Eu coloquei aqui primeira lista, mas eu vou colocar aqui da lista, né? Eu vou colocar aqui uma lista de palavras. A gente já vai fazer um teste partindo aí para a parte prática, tá? A gente vai fazer esse teste para ver como é que está a sua memória, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui as palavrinhas e você vai ter até um tempo para lembrar, tá? Janeiro, moto, triângulo, vai guardando aí, já começou. Patas, pentágono, cesto, opa, pecado, gravidez e atacante. Você consegue guardar? 10 palavrinhas, olha só. Agora a gente vai negritar tudo aqui de novo e esconder as palavrinhas. Veja aí, eu vou dar aqui alguns segundos para você memorizar essas 10 palavras. Não vale anotar. Ok? Agora responde para mim. Quantas palavras você consegue lembrar na ordem? Tem que ser na ordem. Vamos ser sinceros, tá? Você conseguiu lembrar 3 ou mais na ordem? 4, 5, mais de 6? Olha que ótimo. Se você conseguiu lembrar mais de 6, você já está bem à frente de muita gente que não treina a sua memória. Então, vamos recapitular aqui. Eu vou abrir para vocês e vocês já conferem, ou então vocês podem também pausar o vídeo para tentar continuar a fazer o exercício, tá bom? Vamos lá. Então, janeiro, moto, triângulo, patas, pentágono, cesto, pecado, gravidez e atacante. O que essa lista ela nos remete? Se a gente for fizermos uma análise aqui de associação. Quase não sai, né? Mas é assim mesmo. Elas estão associadas a algo e a gente já facilmente consegue identificar, não é verdade? Então, se eu for olhar aqui, olha, janeiro é o primeiro mês do ano. Moto tem 2 pneus. Triângulo tem 3 lados. Patas lembra um animal com 4 patas. Pentágono são 5 lados, né? Pentágono é o 5º elemento aqui da nossa lista. Cesto lembra 6, né? O sexto. Pecado, os 7 pecados capitais. Gravidez é o nosso 9º, a gente lembra o quê? 9 meses de gravidez. E atacante é o centroavante lá do seu time de futebol, lembra o camisa 10, é a nossa 10ª palavra. Então, aqui a gente observa que existe uma associação. Mas e quando a gente olha palavras aleatórias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que você não vê nenhum elemento associado? Como é que a gente faz para lembrar e para treinar, então, a nossa mente, né? Eu vou passar aqui, então, uma outra lista, que já é o nosso segundo exercício, para você, então, entender como é que funciona esse treinamento, como é que você pode aí treinar a sua memória e melhorar aí a sua memória, tá? Então, eu vou mudar aqui a minha tela para um outro slide, porque você vai gostar mais. Esse slide, ele tem as figuras, deixa eu abrir aqui, ó. Já era para eu ter deixado aberto, mas eu acabei esquecendo.
Então, vamos abrir ele aqui. E aqui, eu vou colocar aqui para ampliar a tela. Então, aqui eu dei a primeira premissa, mas a gente já vai aqui nos elementos. Isso aqui já estava lá, a gente já falou. E agora sim, chegando ao que eu queria, que é uma lista que aparentemente ela não tem nenhuma conexão. Como é que a gente faz para lembrar? Que a outra a gente consegue associar. Eu mostrei para você. Número 1, janeiro. Número 2, moto. Número 3, triângulo. Número 4, patas e assim por diante. Só para você captar aí como é que a gente está lembrando das palavras, tá? Essa lista aqui, vai aparecer aqui as figuras, e a palavra. E você então vai tentar fazer o mesmo exercício, tentando lembrar das 10 palavras na ordem. E não anotem, por favor, tá? Vamos lá, vamos ser sinceros. Hidrante, balões, bateria, barril, boia, diamante, gladiador, máscara, tá na moda, né, gente? Pasta de dente e letreiro. Vou dar alguns segundos aqui para você colocar aí na sua ordem e ver como é que você tá aí com relação à lembrança dessas palavras que eu falei. Se você quiser, pode pausar o vídeo. Vamos lá. Veja quantas palavras você conseguiu lembrar. Agora, continuando, eu vou para outra tela. Deixa eu sair aqui. Porque agora a gente vai falar dos princípios da memória, depois eu vou aplicar a técnica e você vai fazer o exercício com a técnica e vai ver que você vai lembrar de todas as palavras na ordem. É isso mesmo, é incrível, tá? Aqui eu dei as palavras, que são aquelas, tá, gente? São aquelas lá. Hidrante, balões, tô falando, hein? Tô adiantando. Então, os princípios da memória são 9 princípios, tá? Eu vou deixar aqui em amarelinho. Opa. Eu vou deixar aqui em amarelinho, porque eu quero destaque nisso aqui, tá bom? Que vocês tentem guardar. Pronto. Os princípios da memória. Então, eles são 9. Normalmente, quando a gente fala, para lembrar de tal coisa, você associa com tal coisa. A associação, óbvio, ela também é muito importante, inclusive ela é dos princípios. Mas o que eu descobri nesse curso é que não é só isso. Então, tem outros princípios que, usando esses princípios, é que a gente consegue facilmente lembrar de listas, lembrar de nomes, absorver muito mais o conteúdo de livros, por exemplo, de filmes que você assiste, de documentários que você assiste, de palestras que você assiste. Então, isso vai ajudar você a ter mais atenção e reter mais todo o conhecimento que está sendo direcionado para você, tá? Seja através de vídeo, seja através de uma leitura, de uma apresentação, enfim, não importa, tá bom? Então, vamos lá ao primeiro princípio. É a primazia. Exatamente o que? O que vem primeiro, é aquilo que está na frente. Normalmente, a gente tem uma tendência a lembrar com mais facilidade daquilo que vem em primeiro lugar, não é isso? O segundo é justamente aquilo que está em último lugar, né? Aquilo que veio, a gente chama de recência ou último lugar, ou seja, que aparece por último. Então, a gente também tem uma tendência a lembrar com mais facilidade disso. Vejam só. O terceiro é organização ou agrupamento. São aquelas situações que você verifica que tem
que começam ou com a mesma letra, ou com a mesma sílaba, que tem o mesmo tom, que tem cores aproximadas, enfim. Então, estou dando um exemplo, mesmas formas, estou dando exemplos aqui para vocês. A gente também costuma lembrar desses agrupamentos, tá? Isso também é um princípio da memória. Coisas, obviamente, que geram emoção, despertam sentimentos na gente, então vai com certeza trazer aí à tona a nossa lembrança, né? O quinto princípio é diferenciação, algo que é único, que é muito diferente. Isso vai chamar a atenção da nossa mente e a gente vai lembrar também com mais facilidade, tá? E, ao contrário, algo que é familiar, algo que a gente já está habituado, acostumado, também vai chamar a nossa atenção. A visualização, a questão da visualização, que pode ser real ou imaginária, tá? Quando ela é imaginária, a gente pode criar coisas assim muito, muito além da nossa imaginação, coisas que nunca vão acontecer. Isso gera uma visualização e gera com certeza uma memória, por isso é mais fácil da gente lembrar também, tá? A oitava é a conexão, pontos que se relacionam, quando você começa a conectar, e isso aqui é um dos princípios que a gente vai usar nessa técnica que a gente vai aplicar já já, tá? E a última delas é a mais conhecida por todos nós, que é justamente a associação. Quando a gente tem uma coisa que é associada a outra, então a gente consegue lembrar com mais facilidade, tá? Então agora, gente, olha, juntando tudo, foi uma moto que passou aqui agora, não sei se deu para ouvir aí. Juntando tudo, o que eu quero dizer com isso? A gente vai usar esses princípios da memória, esses 9 princípios, para poder. Eu vou dar um exemplo aqui. Primeiro a gente usou uma lista de 10 palavras que aparentemente tinham uma associação, né? Lá com os números com os quais eu falei. Depois a gente usou uma outra lista que aparentemente não tinha nenhuma associação. E agora eu vou dar uma lista aqui. Eu criei essa lista justamente para esse exercício, justamente com palavras totalmente aleatórias, tá? Que é para justamente a gente treinar a nossa mente para lembrar. E aí você vai achar muito difícil, como eu achei também, normal, isso é completamente normal. Vou tomar um pouco de água aqui. A garganta tá arranhando. Mas depois que eu explicar para você essa técnica, eu sei que você deve estar falando, mas fala logo, mulher, o que você está enrolando tanto para falar? É que eu quero que você faça o exercício para você perceber a diferença que faz você não usando a técnica e depois você usando, aplicando a técnica, tá bom? Eu criei essa lista aleatória, mas você pode fazer uma lista sua, com palavras que você preferir, não tem problema, tá? Então, eu criei, eu vou colocar o número para ficar mais fácil aqui. Eu criei caderno, vamos à lista aqui. Eu criei vassoura, tenho que lembrar de todas, né, gente? Caminhão, Manhattan, não sei se tá certo Manhattan, depois a gente vê. 5, suporte, 6, veneno, vão anotando aí. 7, as 3 aqui, raiva. 8, que eu tenho que lembrar na ordem, óbvio, né, gente? Tô ensinando pra vocês, não posso fazer errado. 10, aqui deixa eu ver, 9, 10, aqui é futuro, aqui é aviso, aqui é dinamite. Vocês veem que não tem nenhuma associação uma com a outra, né? Gorengue, Gorengue do filme do Poço. 14 é calculadora.
16 é folhas, 17 é peixe, boi, 18 é jubarte, 19 é polietileno, 20 é zoologia, 21 é projétil. Não estou olhando em nenhum lugar, tá, gente? Então, aqui, ó. Vamos aqui deixar em negrito. Se bem que vocês já tiveram tempo aí, né, pra decorar, vamos dizer assim, né, para lembrar das palavras, tá? Sem a técnica, tá? Sem a técnica. Então, aqui vocês veem que está em negrito, ó, tudo em negrito. E eu vou falar novamente aqui as 21 palavras. É logicamente que eu já sei a técnica, mas só para vocês perceberem como funciona de verdade. Então, eu falei aqui, eu escrevi, né, melhor. Caderno, vassoura, caminhão. Depois eu coloquei Manhattan, suporte, veneno. Depois eu coloquei raiva, sítio, fumaça. Futuro, aviso, dinamite, gorengue, calculadora, canis majores, folhas, peixe-boi, jubarte, polietileno, zoologia e projétil. Ok? Então, é mágica? Não, é treino de memória com essa técnica, aplicando aqui os 9 princípios da memória. É simples assim. Então, vamos falar aqui para você agora como é que acontece essa mágica, porque eu achei mágico, gente. Fiquei tão encantada que justamente estou aqui explicando para vocês falarem para a família, para os amigos, ensinarem para eles também, porque isso tanto com a saúde da nossa mente que vocês não têm ideia. Então, o que a gente vai fazer? A gente, a princípio, a gente chama aqui, ó, a incrível mágica do palácio mental, que é a técnica do palácio mental. Nós vamos colocar cada bloco de palavras em alguns cômodos da nossa casa. Então, você vai imaginar a sua casa, mesmo que ela seja uma casa pequena, não tem problema, tá? Se for muito pequena, você pode usar os móveis da casa ou alguns objetos da casa para você colocar os bloquinhos das palavras que eu vou mostrar para você agora, tá bom? Olha só essa dica aqui, ó. Quanto mais você conhece o ambiente e as coisas que o ocupam, mais você será capaz de melhorar a sua memória e lembrar de toda essa lista na ordem, tá? Então, aqui eu coloquei, ó, você pode imaginar o cômodo da sua casa, da sua loja, se você tem uma loja, ou do seu escritório, da sua clínica, enfim. Imagine um cômodo e algo que seja muito familiar para você, tá bom? Eu separei aqui, ó, eu fiz um desenho, como eu não sei fazer uma casa e nem sabia que usar um recurso no Word, que esse arquivo aqui está no Word, então vamos imaginar que aqui é a minha casa, tá? Que eu usei a minha casa. Então, você pode usar, obviamente, o seu escritório, a sua casa. E aqui, o que eu fiz? Eu separei em cômodos, olha. Fiz aqui esses bloquinhos e separei em cômodos. E você vai fazer exatamente isso. Então, você vai pegar cada lista de 3 palavras. Eu coloquei aqui 7 cômodos. Eu usei aqui, ó, um hall de entrada. Eu usei 2 quartos, uma sala, uma cozinha, banheiro e área de serviço. E aí eu vou imaginar, eu vou contar uma história usando essas palavras. É isso que vai fazer toda a diferença e vai fazer com que você lembre de toda a sua lista, seja ela qual for, na ordem. E com isso, você estará treinando a sua mente, inclusive você estará evitando
o Alzheimer. Em até 30% há uma diminuição de Alzheimer para pessoas que treinam a sua mente, para pessoas que aprendem coisas todos os dias, que aprendem coisas diferentes e começam a colocar isso em prática. Não é um dia só. Isso a gente tem que fazer constantemente. É como a nossa atividade física, fazer diariamente, tá? Então, vejam que aqui eu não coloquei na ordem, mas eu sei exatamente, eu imaginei aqui, eu já criei na minha ideia, na minha mente, aonde eu vou colocar e aonde eu vou imaginar cada objeto, tá bom? Então, começando aqui, eu já entrei, já fui direto na cozinha. O que eu estava carregando na minha mão? Eu estava com um caderno, eu deixei o caderno em cima da mesa da cozinha. Eu já fiz essa visualização, eu já tenho essa visualização na minha mente. Depois, eu pendurei a vassoura na área de serviço, onde eu tenho lá o meu suporte para pendurar lá rodo, vassoura. Então, eu me imaginei lá pendurando a vassoura. Depois, eu estava com uma corda puxando um caminhão. Isso mesmo, Márcia, como você está puxando um caminhão? Coisas absurdas, coisas muito pitorescas. É isso que vai fazer com que você lembre na ordem de toda a sua lista. Então, eu deixei o meu caminhão também na cozinha, em cima da pia, tá? Vocês estão acompanhando esse raciocínio, então é tudo a sua imagem, é a sua mente que vai criar toda essa imaginação aqui, toda essa fantasia. A gente pode colocar esse nome, inclusive, essa fantasia, tá? Depois, eu estive aqui no hall de entrada, né? Voltei, eu fui na cozinha com isso na mão. Depois, eu vi lá um quadro com a cidade de Manhattan. De novo, eu não sei se está certo, tá, gente? Pendurada no suporte para quadros, né? Estava esse quadros. E eu tinha uma planta encostada na parede que eu coloquei o veneno por conta das pragas da planta. Olha, estou criando tudo isso na minha mente. Márcia, quanta coisa, meu Deus do céu! Não é, vocês vão aplicar o exercício e vocês vão me dizer depois como é simples. Eu quero deixar pretinho aqui, mas ele não quer ficar. Bom, depois eu saí, eu fui para a sala, mas eu estava com raiva. Olha só. E o que eu vi? Eu falei, eu vou pro meu sítio, não tem sítio, tá, gente? Tudo imaginário. Mas lá eu avistei uma fumaça. Percebem que está na ordem? Depois disso, eu me direcionei pro banheiro, olhei pro vitrô do banheiro e vi o meu futuro, um aviso dizendo dinamite. Veio uma imagem de um filme, alguma coisa, aquele Danger, né? Dinamite. Olha como a mente da gente viaja, olha como ela cria. Isso que eu achei fantástico no exercício. Muito legal. Depois, eu não coloquei aqui o nome, esse aqui é o hall social, tá? Esqueci aqui. Que é onde nós vamos imaginar aqui. Eu imaginei o goreng no tapete. Aqui. Tapete não é. Usando uma calculadora, calculando quanto a canis majores, papo de doido, né, gente? Era maior do que o Sol. Canis majores, para quem não conhece, é um planeta, acho que é um planeta, né? Que eles descobriram há um tempo atrás, que é muito, mas muito, muito, muito maior que o Sol. Depois vocês procurem aí no Google, quem tiver curiosidade. Tô ganhando tempo, né, gente? Não, mas eu sei que eu lembro. No quarto 2, no quarto 1, eu coloquei folhas no meu chão do quarto
Mas aí eu avistei um peixe-boi. E olha só, uma baleia jubarte. Meu Deus, que loucura. E eu entrei no quarto 2, que é o meu quarto, e vi em cima da minha cama uma placa de polietileno, escrito uma caneta vermelha, zoologia, e um desenho de um projétil. Entenderam? Captaram como eu construí toda uma história relacionando a minha lista, exercitando minha memória, lembrando exatamente a ordem em que cada uma foi dita. Então, é um exercício muito legal que eu falo para vocês, funciona, apliquem. Se for o caso, vocês pausem o vídeo, façam a lista de vocês com as palavras que vocês quiserem e apliquem, imaginem aqui os seus cômodos e vocês construindo essa história usando cada uma de suas listas. Façam com seus amigos, façam com seus familiares, que vocês vão ver a diferença, tá? Aqui eu usei a técnica da casa, né? Da casa, você, como falei, o escritório e tal. Mas a gente pode fazer também, ó, com o corpo, porque a gente conhece muito bem o nosso corpo, não é mesmo? A gente pode fazer com os signos do zodíaco, com os planetas, para quem conhece muito bem os planetas, né? E assim vai, né? Aqui eu coloquei para vocês uma dica suprema, que é justamente a diferença que faz de você conseguir lembrar e de você não conseguir lembrar, que é informação mais emoção é igual, memória de longo prazo. Uma vez que vocês aplicaram essa técnica usando todos aqui os princípios eu vou tirar aqui, ó, para vocês verem aqui. Depois, se vocês quiserem voltar, vocês vão ver que está na ordem, tá, gente? Pelo menos eu acho, né? Faltou um aqui. Tá, ó lá, ó. Caderno, vassoura, caminhão, Manhattan, suporte, veneno, raiva, sítio, fumaça, futuro, aviso, dinamite, moreno, calculadora, cães majores, folhas, peixe, bojo, baixo, polietileno, zoologia, projétil, tá? Tudo certinho aqui. Então, usando aqui, ó, os princípios, né, os 9 princípios da memória, a gente consegue fazer todo esse exercício dessa forma, lembrando que vocês vão ficar surpresos e vão surpreender também. Principalmente quando você for num evento social, que você quiser lembrar de nomes das pessoas. Para nomes tem uma outra técnica que eu aprendi também com o Jim Quick, que é muito legal, que a gente pode de repente deixar para um outro vídeo. É muito legal, tá? E aqui, só para lembrar vocês, eu vou tentar aqui listar como eu treino e faço isso praticamente diariamente, né? Tento aplicar diariamente justamente para treinar a minha mente. Eu coloquei aqui, ó, tabela periódica, porque eu estou me familiarizando com os elementos da tabela periódica. E quando eu tiver todos os elementos, quando eu tiver familiarizado com esses elementos, eu consigo fazer outras listas, eu consigo agrupar, eu consigo chamar, falar o que eles chamam de cabide de associações, cabide de palavras, onde eu associo outras coisas com, por exemplo, aqui eu usei a casa, né, que é muito familiar, mas quando a tabela estiver muito familiar para mim, eu posso usar a tabela também, tá? Então, aqui dando um exemplo para vocês, eu consigo lembrar até acho que 30 elementos. Hidrônio não, hidrogênio, né, gente? Hidrogênio, oh meu Deus. Hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio,
hidrogênio, depois nitrogênio. Nossa, deu branco agora, ó. Vamos pular aqui, depois eu volto. Flúor, neônio. Vou ter que falar isso aqui, né? Senão vai ficar feio. Neônio. Depois vem o sódio. Eu vou aqui, acho que é melhor eu colocar um número, né? Mas tudo bem. Vamos tentar aqui, ó. Sódio, magnésio, alumínio, depois vem o fósforo, enxofre, depois vem, não, aqui vem silício, esqueci do silício aqui, gente, ó. Silício, alumínio, fósforo, enxofre, depois vem o cloro, argônio, cálcio, não, potássio e cálcio. Depois vem o escândio, depois vem o titânio, olha só, vanádio, nem treinei, hein? Depois vem o cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel e zinco. Está faltando um aqui, se não me engano. Vamos ver aqui. Então, hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Faltaram 2. Bom, mas aqui, depois vocês confiram aí, tá faltando 2 aqui, realmente falhou a memória, né? Mas eu ainda estou treinando, por isso que eu falei pra vocês que eu estou treinando. Isso é diário, gente. Então, só para mostrar para vocês que com essa técnica aqui, ela é muito eficaz e a gente consegue. Deixa eu voltar aqui a tela inteira, e a gente consegue então lembrar de listas que você faça, listas em geral, tá? Afazeres, seus planejamentos, lista de supermercado, lista de farmácia, as coisas que você tem para fazer. Mas, Márcia, eu tenho coisas tudo no meu celular, na minha agenda do Google, no meu Outlook, enfim, não importa. O importante é você ter essa consciência de treinar a sua mente, porque a gente entrega tudo pro nosso celular e a gente esquece de exercitar o nosso cérebro, e isso é extremamente importante para a nossa saúde mental, tá? Inclusive, deixa eu só voltar, eu ia finalizar, mas eu esqueci aqui que eu falei para vocês que eu ia deixar a dica, a outra dica suprema, né? Eu vou colocar aqui, ó, que é, ó, eu vou colocar aqui, ó, outras, né? Outras atividades para exercitar a mente. Isso você pode fazer todos os dias, porque não requer nenhuma experiência, nenhum sacrifício, e você vai ver a diferença. Escovar, nossa, eu tô mal hoje, escovar os dentes com a mão oposta, tá? Isso é comer com as mãos trocadas. Se você usa o garfo na direita, passa para a esquerda, tá?
Outra que é escrever a mão com a mão oposta também, tá? Então, se você é destro, você usa a mão esquerda, se você é canhoto, você usa a mão direita. Essas três coisas aqui, ó, se você fizer isso aqui todos os dias, você vai já treinar a sua mente, treinar o seu cérebro para fazer coisas diferentes. E isso vai te ajudar a melhorar a sua mente, a melhorar o seu cérebro, tá? Então, como eu falei, eu ia deixar aqui. E agora sim, pra gente finalizar. Deixa eu voltar aqui com você. Prontinho, maravilha. Olha, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da ideia. Apliquem a técnica, falem com os amigos e mais uma vez, meu muito obrigada. Não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Ah, e um último recado. Se você quer manter a sua mente em equilíbrio, eu vou deixar um link aqui, que é um curso de meditação, de ações positivas, com a Gabriela Rivetti, tá? Eu fiz o curso com ela, vale a pena. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui para você estar estudando, tá bom? Olha, um beijo grande e até o próximo vídeo.